Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus, irmãos, pela oportunidade de poder mais uma vez estar na casa do Senhor para prestarmos um culto de louvor e ação de graça ao nosso Deus. Nós temos o costume de olhar a presença pela quantidade de gente. Mas a palavra de Deus fala que aonde estiver dois ou reunidos no meu, eu estou no meio dele. Nós somos mais do que dois, nós somos mais do que três. É tão interessante quando a gente vê essa fala, essa palavra, porque quando Jesus falou onde estiver dois ou três, sempre vai ter mais que dois e mais que três. Porque a Trindade já é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Se você tiver mais um, já passou de dois, já passou de três, já é quatro. Então a palavra não é mentira, é verdade. E Deus está presente em nosso meio, irmãos. Após um dia de trabalho, Deus nos guardou, Deus nos sustentou, Deus nos fortaleceu, Deus nos trouxe aqui para louvar e engrandecer o nome dEle. Então, nós temos ou não temos motivo para adorar a Ele? Desde o início do culto, estou sentindo Deus falar comigo, a presença de Deus nesse lugar. Os hinos que os irmãos louvaram, mesmo em gemidos, o Senhor vai te ouvir. Se não tiver palavra, Ele ouve do mesmo jeito. Então, as palavras que nós ouvimos aqui, os louvores, já edificaram a nossa alma e já temos motivos para voltar para casa com alegria. Antes de eu ministrar a palavra, eu quero justificar a falta do nosso pastor. Ele está lá em Entre Rios de Minas hoje, semana toda atendendo as agendas, e hoje é em Entre Rios de Minas. A Mazinha não está presente desde ontem, porque ela foi lá em Goiás resolver um negócio com a Manuel lá, mas já está voltando. No sábado já está aqui, se Deus quiser. Então nós louvamos a Deus, porque nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. É um texto muito conhecido, também registrado em Mateus, em Marcos, nos evangelhos sinóticos aí. Mas eu já preguei essa palavra e gosto de falar sobre ela. Lucas 5, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Vamos ler. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te amarato, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, para nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompia-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo Simão Pedro, prostou-lhe aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que ali com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago, de João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Texto maravilhoso, né, irmãos? Evangelho de Lucas, ele faz questão de registrar os feitos de Jesus, uma escrita para
os gentios. Lucas, todos nós sabemos que era um médico, era missionário, historiador. E ele escreve de forma tal que os gentios como nós entendêssemos as maravilhas de Jesus. Ele não esteve presencialmente com Jesus, mas de tanto andar com o apóstolo Paulo, com outros, ele conseguiu expressar no seu evangelho algo tão significante, tão maravilhoso, que eram os milagres de Jesus. E esse milagre acontecido no evangelho de Lucas, no capítulo 5, ele começa contando, narrando, podemos dizer assim, um acontecimento que, apertando a multidão, eles estavam numa praia, e quem já foi na praia sabe que praia é bem ampla. Tem hora que você perde alguém na praia, você tenta achar, você não consegue. Aí como que a gente vai na praia, como que a gente faz, Marlene? Ele fala assim: eu estou perto do restaurante tal, no telefone. Ó, estou perto do peixe aqui, ó, tem um lugar, tem um peixão lá em Porto Seguro lá. Estou perto do peixe tal, estou perto da barraca tal, porque a praia é muito grande. E nessa época, hoje ainda tem muitos prédios perto da praia, nessa época não tinha. A gente sabe que o Lago de Genezaré é considerado praia, mas é um lago. Mas eu creio que lá também é um lugar amplo. Mas mesmo sendo um lugar amplo, a multidão era tanto que tinha que apertar para chegar para ver Jesus falar. Ou para ouvir Jesus falar. Você não está vendo isso aqui apertando para pegar. Ó, Jesus prometeu que vai distribuir pão de novo para todo mundo. Jesus vai multiplicar. Não, eles estão querendo ouvir o que Jesus ia falar. E Jesus usa uma estratégia muito boa, que ele aproveita o vento que está indo para a sua voz chegar até as pessoas. Não era amplificado como hoje, então ele tinha que usar a estratégia. E a estratégia que ele usou foi isso. E quando nós temos essa atitude de ouvir Jesus, as palavras que Jesus fala conosco, tudo que nós ouvimos aqui na igreja, quando nós ouvimos alguém pregar, alguém falar, é uma atitude que nós temos para que a bênção chegue até a minha vida, até a vida de cada um de nós. Eles queriam ouvir Jesus. Mas às vezes, olha só como que Jesus fez. Aqui como que fala: e havendo descido, ele estava lavando as redes, e entrando-se no barco que era de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Para nós ouvir Jesus, para nós entendermos a palavra de Jesus, nós temos que, de vez em quando, ou quantas vezes, nós temos que afastar da terra. O que é a palavra que eu quero aplicar nesse afastar da terra? É desligar-se desse mundo e ligar nas coisas do alto. O apóstolo Paulo fala: pensai nas coisas que são que é lá que está sentado o Senhor. Quando nós desligamos nessa terra, nós vemos as coisas acontecendo, nós começamos a ligar no céu, nós compreendemos que tudo que está acontecendo, tudo que está vindo nesse mundo, as coisas boas, as coisas ruins, principalmente as coisas ruins, é cumprimento da palavra do Senhor. Nós começamos a pensar e afastar da terra, nós compreendemos que nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Quando nós começamos a ligar uma coisa a outra, nós começamos a afastar da terra, nós compreendemos que Jesus quer falar conosco e que nós temos que tomar atitude cada dia mais de afastar-se desse mundo e aproximar-se de Deus. O presbítero Ismael deu um estudo terça-feira aqui muito bom. E ele lendo ali em João, Jesus, o evangelista falando que nós não somos do mundo. O que é isso? Nós somos extraterrestres? Sim, nós não somos do mundo. Nós não podemos continuar concordando com o mundo que nós não somos do mundo. Então nós temos que cada dia mais afastar da terra, afastar das coisas do mundo e ligarmos na coisa que é de Deus, para nós conseguirmos a vitória. Muitos estão perdendo a batalha justamente por isso, porque está mais ligado na terra do que no céu. Está pensando mais do que na terra do que no céu. Mas quando nós afastamos desse mundo, afastamos de tudo que pertence ao mundo, e vivemos uma vida direcionada e guiada por nosso Deus, nós vivemos uma vida cheia de lutas, mas com muitas vitórias também. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas nós vamos ter vitória, porque nós estamos ligados no céu. Então, primeira atitude é ouvir Jesus.
A segunda atitude é nos afastar dessa terra e ligarmos nas coisas que é do céu. E ele afastou um pouco da terra e assentando ensinava no barco a multidão. Mas só que quando ele pregava e quando ele ensinava, eu penso que na mente de Pedro vinha, mas de noite não deu nada, e agora eu emprestei o barco para Jesus, já era para estar lá em casa descansando. Eu penso que ele ia sair, mas ele falou, não vou sair, não vou esperar ver o que Jesus vai falar. E cada vez que Jesus falava, dá mais vontade de Pedro ficar ali. E ele termina de lavar azeite e continua ali. Ele não sabia que no final daquela mensagem, como no final dessa mensagem de hoje, Deus tem algo preparado para mim e para você, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Ele sempre prepara algo especial para cada um de nós. E Pedro ficou o tempo todo ouvindo Jesus. Mas ali, quando ele acabou de falar, disse a Simão: agora, Simão, você me prestou o barco, agora é com você. Volta-te ao mar alto e lança a vossa rede para que você possa pescar. Parece até meio que esquisito. Eu tentei até agora chega um que parece que não sabe de nada, que não conhece de pescaria, mandando eu ir voltar para o mar. Só que aquele que não conhece de pescaria é o que comanda os peixes. Aquele que não conhece de pescaria, que parecia que não conhece de pescaria, é que dá ordem aos peixes. Agora imagine, irmãos, quem já viu também cardume de peixe, eles andam todos na mesma direção. E eles estão indo, aquele tanto de peixe tem na mesma direção, e de repente eles ouvem a voz de Jesus e falam: volte para cá, porque tem uma rede esperando que vocês entrem dentro dela. Ouvir a voz de Jesus, até a natureza nesse texto aqui ouviu a voz de Jesus. Porque não foi automático não olha só, você vê que rede não tem isca. Ah, foi traído pela isca. Não, rede não tem isca, rede você lança ela e pega um cardume. Mas nesse dia ele lançou para um lado, lançou para o outro, tentou de um jeito, tentou de outro, e nada conseguiu nessa noite. Mas agora Pedro faz, o que ele faz? Ele fala: ó, Senhor, nós tentamos a noite toda, mas nada apanhamos, mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Olha aí, mais uma que nós aprendemos nessa mensagem. Primeiro, ele ouvir a voz de Jesus. Para ouvir a voz de Jesus, nós temos que afastar da terra. E depois que nós ouvimos a voz de Jesus, nós temos que obedecer o que Jesus está falando. Pedro ouviu a voz de Jesus e falou: pô, eu tentei a noite toda, mas porque o Senhor está falando, eu vou lá de novo. Eu vou lá no mesmo lugar, vou voltar lá e vou lançar essa rede. E nós sabíamos, irmãos, que o que eles queriam, fazendo assim, eles escolheram muito grande quantidade de peixe. Agora, se todos os pescadores, eles tinham uma rede proporcional ao tamanho do seu barco. Vocês não entendem isso? Ele não ia pegar uma rede tão grande, se cabia no barquinho dele, não. Ou então ele dava 2 viagens. Mas dessa vez aqui, uma rede só deu para encher o barco de Pedro e do outro que estava próximo. Vem cá, porque a bênção é muito grande. Quando você ouve Jesus, você já viu pessoas que Deus abençoa ele tanto que ele começa a abençoar o pessoal da igreja? Tem pessoas que Deus abençoa ele tanto que as pessoas chegam perto dele e perguntam, pede um emprego, ele tem para arrumar, pede uma casa, ele tem para arrumar, pede um jeito para fazer alguma coisa, ele tem para fazer, porque Deus abençoou Pedro tanto nesse dia, que Pedro falou: meu barco não cabe, vem cá nos ajudar, porque a bênção hoje é grande, porque aquele que comanda o barco, aquele que comanda o mar, aquele que comanda o peixe, deu ordem aos peixes, encheu minha rede, e eu não sei o que aconteceu, que parece que minha rede esticou, que meu barco não está cabendo, vem para cá, porque tem lugar para vocês aqui também, tem peixe para você aqui também, porque eu ouvi a voz de Jesus, eu obedeci Jesus, e a bênção que veio sobre mim, vai chegar até você. É ou não é assim? Tem pessoas que não ouvem Jesus o tempo todo, irmãos, é capengando, é um ano todo lamúria, é um ano todo testemunho, não tem um testemunho, só tem testemunho, tudo que ele conta é derrota, porque não ouve a voz de Jesus, não chega próximo de Jesus, então não tem bênçãos. Infelizmente é assim. Todo emprego que arruma, o cara não fica. Toda porta que abre, mas é desobediente. Jesus fala, faz de um jeito, ele faz de outro. Jesus fala, espera, ele não espera. Jesus fala, vai, ele não vai. Jesus fala, volta, ele não volta. Não obedece. Quem não obedece, o desobediente, não alcança vitória. Passa dificuldade o tempo todo. Próximo passo, obedecer.
Aí depois de tudo isso aconteceu, eu achei interessante essa mensagem, é nisso. Que agora o Pedro enche os 2 barcos. Aí que ele percebeu que era Jesus, que autoridade. Falou, afasta-se de mim. Não fica perto de mim não. Ele já tinha ouvido Jesus falar, ele já tinha conversado com Jesus, Jesus já tinha pedido ele no barco, ele já tinha falado com Jesus. Agora que ele percebeu, esse que está do meu lado é Jesus, é o Todo-Poderoso, é o Filho de Deus. Esse homem é diferenciado. Afasta-se de mim, porque eu não posso nem ficar perto de você não. Eu sou um homem pecador. E a Bíblia fala que todos os amigos deles perceberam a mesma coisa. Olha que temor. Reconheceu a autoridade do dono dos peixes. Reconheceu a autoridade de Jesus. E muitas das vezes, irmãos, nós temos que fazer isso. Um dia eu parei para orar e falei, hoje eu não vou pedir nada, eu vou agradecer. E a gente é tão, não sei se é ingrato, ou se não sei o que é tão pidão, que você não consegue orar. Vamos pôr 10 minutos só reconhecendo Jesus, reconhecendo a autoridade, falando o quanto Ele é poderoso, meditando o quanto Ele tem autoridade, o quanto Ele pode, o quanto Ele faz, o quanto Ele é. Mas nós começamos, oh, Jesus, Tu és grande, Tu és soberano, oh, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A gente começa a pedir. Pedro, o que ele fez? Ele reconheceu. Olha só. E vendo Simão Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele reconheceu quem Ele é. Ele reconheceu que Jesus era muito mais que aquilo, que Jesus é quem comandava os peixes, o mar, e ele reconheceu o poder de Jesus. Pois que o espanto se apoderava dele e de todos que com ele estavam, por causa daquela pesca que havia sido feita. E de igual modo também Tiago, João, todos eles viram, e disse Jesus a Simão, agora, depois de tudo isso, vocês vão me responder. Ele queria o quê? Peixe. Não é isso que ele queria? Olha o que ele queria, peixe. E ele, o que ele teve? Peixe. Muitas das vezes, igual o Salmo 37 fala, deleita-te também no Senhor, que Ele considerará o desejo do teu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O que ele queria? Peixe. Mas quando a gente chega no final da mensagem, a Bíblia fala que ele deixou tudo e seguiu Jesus. E aí eu quero aplicar isso na minha vida e na sua vida. Nós já temos o suficiente do que nós precisamos. Muitas das vezes Jesus não dá o que nós queremos, Ele dá o que nós precisamos. Até então ali, Pedro queria peixe, mas o que ele precisava mesmo era ter alguém com ele, com poder e autoridade, que era Jesus. E se você vê a história de Pedro, irmão, depois desse encontro com Jesus, que ele saiu de pescador de peixe para pescador de homem, quem sabe a história de Pedro, nós lemos a mensagem, nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos e vimos que esse Pedro que aqui, começou aqui, e o Pedro lá de Atos dos Apóstolos, que até a sombra dele curava. Qual que é melhor, Vicente Reis? Fala para mim. Qual que é melhor, um caminhão com uma tonelada de peixe, ou você passar e o poder que está em você curar as pessoas? Qual que é melhor? Você ser um rico milionário, um bom empresário, alguém de destaque no Brasil, ou falar em nome de Jesus, levanta-te e anda, e o coxo levantar. Foi o que aconteceu com Pedro. Então nós já temos o que nós precisamos. Mas tem algo muito maior para nós, nos espera, que é viver direcionado e guiado pelo Espírito Santo, reconhecer a autoridade de Jesus e abandonar tudo para fazer as coisas de Deus. E quando eu falo abandonar tudo, eu quero dizer que é priorizar. Não é fazer quando dá tempo, quando eu quero, quando eu posso. É priorizar. Aquilo que Deus tem para você é muito melhor do que você está vivendo. Aquilo que Deus tem para mim é muito melhor do que dinheiro. Ele deixou tudo, seguiu Jesus. Agora eu fico imaginando, nós sabemos que Pedro era alguém, durante a caminhada de Jesus, que muitas revelações
Jesus falou com Pedro. Pedro viu Jesus no monte de transfiguração, transfigurado. Pedro foi um que Jesus falou: Pedro, Satanás pediu para se andar com você. E quando Satanás faz isso, pedindo para se andar com Pedro, significa que Pedro era alguém importante, alguém que chamava atenção, alguém que ia dar trabalho para o inferno. Aí ele pediu para se andar. Então, quando Pedro mudou de pescador de peixe para pescador de homem, ele foi transformado. E esse dia aqui, o dia do encontro de Pedro com Jesus, a noite frustrante, aquilo que ele pensou que era importante, ele abandonou tudo para seguir Jesus, valeu muito a pena. E quando nós lemos, irmãos, a palavra do Senhor e compreendemos que o mesmo Jesus que estava lá, está no nosso meio, nós temos que fazer do mesmo jeito. Vamos parar mais para ouvir Jesus, vamos afastar um pouco da terra, vamos obedecer a palavra do Senhor, vamos reconhecer a autoridade dEle, e vamos abandonar as coisas que estão nesse mundo. Eu fico preocupado, um culto como esse, quinta-feira, domingo a igreja não cabe, dia de festa a igreja não cabe. É certo que tem alguns trabalhando, alguns estudando, irmãos, mas tem gente que está vindo à igreja só domingo. Imagine você falar assim: ó, você vai alimentar só domingo. Você vai conseguir viver? Daqui a pouco você está ficando fraco. Você vai beber água só uma vez por semana. E a palavra, o congregar, o cultuar, é o meio de nós alimentarmos. É o meio de nós bebermos. É o meio de nós sentirmos a presença do Senhor em comunhão de família, que é a igreja. Mas ultimamente está ficando difícil. Nós estamos correndo atrás de muitas coisas, esquecendo o principal, que é servir ao Senhor, que está na casa do Senhor, que é viver uma vida direcionada e guiada pelo nosso Deus. Ah, pastor, mas quem precisava ouvir não está aqui. Mas é bom nós ouvirmos, nós falarmos, porque nós entendemos que na próxima, amanhã tem de novo, depois tem de novo, mas tem pessoas que ainda não compreendeu. Está correndo atrás de tudo e esquecendo o principal. E o mundo e os dias estão passando muito rápido. Ainda ontem nós estávamos no aniversário do pastor Demilson lá, o pastor Vanderlei deu um texto, que a nossa vida é como um vapor. Então o máximo que nós pudermos ficar na presença do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, viver uma vida direcionada para o Senhor, nós temos que fazer isso. Porque senão, irmãos, não vale a pena. Não vale a pena a faculdade, não vale a pena ganhar dinheiro. Senão, se Jesus voltar e nós estivermos despreparados, não estiver pronto para subir com Ele na glória, não vale a pena. E cada dia mais o inimigo tem atacado as famílias, atacado os lares, atacado as pessoas. Antigamente a gente via Satanás manifestar, orava, expulsava. Agora ele fica quietinho aí no banco, quietinho, esperando. E as coisas acontecendo e as pessoas não estão percebendo isso. Por quê? Não está abandonando tudo para servir Jesus. Mas que nós possamos compreender, que essa palavra possa falar no meu coração e no seu coração. E entender que nós somos chamados, nós somos separados para fazer a diferença, para viver uma vida direcionada por Deus. E assim como Pedro nesse dia teve um encontro com Jesus, ele cedeu o barco para conseguir algo muito maior. Ele cedeu o tempo, voltou lá no mar, obedecendo a palavra do Senhor, que nós possamos fazer isso. Que nós possamos buscar cada dia mais, ouvir a palavra do Senhor e obedecer a ela. Porque também não adianta falar, escola dominical, culto, e nós ficarmos do mesmo jeito, não tomarmos atitude de mudar. Mas que Deus possa nos fazer compreender que a vitória só vai chegar a partir da hora que nós priorizarmos as coisas de Deus. Vamos ficar de pé, eu quero fazer uma oração. Nessa oração você apresenta você mesmo, a sua luta, a sua dificuldade.
o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Senhor, que estava naquele dia, falou com Pedro: volta-te ao mar alto, porque você vai receber a vitória de estar presente aqui essa noite. Quando nós viemos no culto, nós viemos prestar um culto ao Senhor, entendendo que nosso Deus é vivo e Ele faz. Alguma dificuldade, alguma luta, algum problema que você chegou aqui às vezes pensativo: o que eu vou fazer amanhã? O nosso Deus já sabe. Amanhã você vai voltar naquele lugar, vai ver aquela dificuldade, mas Deus vai responder a sua oração. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, te dou graça pela tua palavra, meu Deus, por tudo que nós fizemos aqui essa noite, ó Pai. Louvamos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, sustentado com a mão forte e poderosa, ó Pai. Nós queremos apresentar a luta, a dificuldade de cada irmão essa noite, ó Pai. Eu não sei o que é, mas o Senhor compreende, o Senhor sabe de tudo e de todas as coisas, ó Pai. Entra na área familiar, Pai. Resolve situações complicadas em cada família, em cada lar, em cada vida, ó Pai. Se for enfermidade, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor cura essa noite, ó Pai. Nós viemos cultuar ao Senhor, compreendendo que o Senhor está ouvindo a minha oração, o meu clamor, e a oração da igreja que está orando comigo, ó Pai. Dá resposta a esse questionamento, ó Pai, dá resposta a essa luta, a essa dificuldade, ó Pai, e opera maravilha na vida desses irmãos que vieram aqui hoje, prestaram culto ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós cremos na Tua palavra, e como foi nesse dia, ó Pai, essa pesca maravilhosa, ó Pai, que nós possamos receber vitórias também na nossa vida espiritual, ministerial, empresarial, financeira, em todas as áreas da nossa vida, ó Pai, que a vitória possa chegar em cada vida, em cada coração essa noite, ó Pai. Abençoa a Tua igreja que está orando comigo, meu Deus. Abençoa aqueles que vieram, Pai, aqueles que porventura não poderão vir por causa do trabalho, ou se estiver enfermo, o Senhor vai até a casa deles e cura e repreende todo o mal essa noite, meu Deus. Eu confio na palavra, eu confio no Senhor, ó Pai. Eu confio na oração, porque a palavra do Senhor fala que a oração do justo tem muitos efeitos, ó Pai, pode muitos os seus efeitos. Então nós oramos, ó Pai, e repreendemos toda a força contrária, toda a fúria do inimigo, ó Pai, todo mal, todo laço que for armado contra a Tua igreja essa noite, eu repreendo em nome de Jesus, ó Pai. Age em cada vida, age em cada coração, ó Pai. Opera a maravilha para que nós possamos testemunhar o agir do Senhor nessa noite na vida de cada um que veio, ó Pai. E é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos.